Pois é, essa é a realidade da situação dos negros no país. Assim, é importante a gente ter isso em mente e entender que perceber esse racismo estrutural é fundamental. Por isso esse próximo tópico aqui é um tópico interessantíssimo, que é exatamente o racismo, eu e o outro. Porque geralmente você pensa no racismo, você fala do racismo, mas você não tem uma noção do que é o racismo. E há uma situação muito negacionista no país. Isso é uma questão que você pode colocar na tua prova de redação. Esse discurso negacionista, a gente tende a negar aquilo que, de certa forma, nós, né, nos representa até certo ponto, porque o racismo é uma realidade no país. A gente nega. A gente diz, por exemplo, que no Brasil não tem racismo. A gente diz que em algumas escolas não existe o bullying. Como não existe o bullying? Como não tem racismo? Como eu posso pensar, praticamente 300 anos de escravidão, é muito forte isso, você não ter o racismo. Então o racismo ele é estrutural, ele existe na própria base da sociedade. Lembrando que eu tenho vários discursos simbólicos atrelados à ideia de racismo. Eu estou falando isso aqui porque Bembe, quando ele vai falar de que uma das formas de combate ao racismo, de combate a esse discurso fantasioso da raça, do negro, quando eu falo raça, negro, eu estou falando do judeu, do muçulmano, essa criação de estereótipos, desde o início da colonização até a atualidade, ela precisa ser discutida, ela precisa ser contestada. É esse processo de contestação que faz com que a gente se livre do racismo, não acreditando que ele não existe. Eu queria mostrar um vídeo para vocês, eu sei que eu vou agora, né, psicologicamente, acabar com a infância de vocês, mas eu precisava para essa aula. Preste atenção nesse vídeo. Pois é, meus amores, se você observar direitinho, o que é que eu tenho dentro desse vídeo? Senão aquilo que a gente chama de a imposição do ponto de vista cultural, né, de um estereótipo, eu estou falando do estereótipo branco aí, né, exercendo um poder simbólico, um poder real dentro do filme, no sentido de força, né, contra uma população. Eu falo contra uma população porque quando a gente pensa em Tarzan, Tarzan é a própria contradição. Por que Tarzan, que é o Lorde inglês, o branco, ele é o rei da selva? Dentro daquela imagem da luta fica bem claro. Todos são subordinados a ele. Desde a tribo lá dos negros, que ele vence, até a subordinação dos macacos, por exemplo. Já que ele passa a ser também, né, o rei dos macacos. É importante o aluno ter essa percepção que isso é todo um jogo simbólico, que faz com que o racismo ele seja fomentado, ele seja uma realidade na sociedade brasileira e no mundo. Porque eu estou diante de uma produção hollywoodiana. Então, pense numa criança negra assistindo um filme desse. Pense numa criança negra. Eu acho que é importante. Se coloque no lugar dela, ela nunca vai querer ser o negro, ela sempre vai querer ser o branco. Porque é esse branco que vence. Por isso que é importante a gente entender que esse discurso ele tem que ser um discurso combatido. E entender esse processo de colonização ele é fundamental. Então eu trouxe uma grande, né, representante do movimento negro nos Estados Unidos, um dos maiores nomes, que é Angela Davis. Quando a gente pensa em Angela Davis, geralmente a gente pensa a questão do gênero, porque ela faz um recorte bem interessante sobre a questão do gênero dentro dessa estrutura racista. Mas não é somente isso. Eu vou fazer algumas discussões aqui que você vai perceber que eu posso utilizar o discurso dela para tantos outros temas. Eu trouxe alguns temas aqui que você pode utilizar. Miséria, desigualdade social, a questão do gênero, sistema carcerário, a gente vai ver. Ela é uma das principais defensoras da abolição do sistema carcerário. E a questão da violência, certo? E aí a gente vai avançar e vamos saber um pouco dessa mulher. Quem é Angela Davis? Né? Primeiro, um ativista, sempre lutou a favor da questão da igualdade de direitos entre negros e brancos nos Estados Unidos. Nasceu no Alabama, de 1944. Participou do Partido Comunista, o Pantera, nos Estados Unidos. Inclusive participou, digo assim, foi protagonista de um dos mais famosos julgamentos nos Estados Unidos.
Inclusive esse julgamento que no primeiro momento queriam condená-la, fez com que houvesse uma mobilização social. O movimento, né, Liberdade para Angela Davis, ele é um movimento conhecidíssimo no mundo todo. O que mais, professora de filosofia, a gente vai ver essa mulher enquanto acadêmica e a importância desse discurso acadêmico para entender a questão do racismo e a realidade de ontem e hoje no Brasil, tá? E a questão da luta antiprisional que a gente já discutiu. Mas vê, eu queria falar com você Brasil, porque você pode estranhar, mas Tereza, ela não é norte-americana, mas o racismo de lá a gente pode trabalhar pensando o racismo daqui. Porque eu tenho basicamente a mesma estrutura. A estrutura escravocrata existe tanto lá como existiu aqui, de formas diferentes, né? Até porque o Brasil foi o último país a libertar os negros, mas existiu. E aí a gente vai discutir uma coisa importante aí, que seria isso que ela coloca dentro do texto. Todos partem desse princípio, né, que é a questão dos povos colonizados ou a escravidão. Ela está partindo de um pressuposto importante que é a questão da escravidão. E aí ela faz um recorte aqui específico para falar da mulher negra. Eu vou ler aqui, fecha aqui por favor, Orlando. Vê, eu vou fazer essa leitura sobre o cientificismo. Ninguém como a Rita, só ela. Só aquele demônio tinha o mágico segredo daqueles movimentos de cobra amaldiçoada. Aqueles requebros que não podiam ser sem o cheiro que a mulata soltava de si, sem aquela voz doce, quebrada, harmoniosa, arrogante, meiga e suplicante. E Jerônimo via e escutava o grande mistério, a síntese das impressões que ele recebeu chegando aqui no Brasil. Eu tenho aí a obra de Aloysio Azevedo Cortiço. E uma das personagens mais emblemáticas, que é a nossa querida Rita Baiana. Essa concepção da ideia dessa mulata para o sexo, a ideia dessa mulher negra, lasciva, que requebra, essa dança sensual, até mesmo a própria noção daquilo que a gente chama de mulata, vem desses estereótipos criados do ponto de vista simbólico. Por isso que eu fiz questão de trazer Tarzan, para mostrar o quanto a simbologia ela fomenta esse racismo e ela gera essa divisão, essa separação, essa segregação. Eu falo isso porque isso eu tenho no passado. As teorias cientificistas do século XIX, elas vão trazer a ideia de que mulher é essa que é a mulher boa para o sexo. Que mulher tem a questão do tamanho do quadril, do busto, é todo um processo. E quando existe a definição de que mulher é essa, sempre essa definição de corpo é o corpo da mulher negra. E isso gera uma subjetividade preocupante. Por quê? Porque se a gente pega a questão dos números de estupro no Brasil, a mulher negra, ela tem muito mais chance de ser estuprada do que uma mulher branca. Até é engraçado que essa questão da violência sexual, ela vai fazer parte da nossa realidade dentro daquilo que a gente chama de uma cultura do estupro. Há, infelizmente, essa permissividade. E isso não vem de agora. Se a gente pega, por exemplo, Gilberto Freire, estou trazendo Gilberto Freire para a gente fazer essa discussão, tá? No livro Casagrande Senzala, ele está lá, um dos cronistas falando que acreditava-se, né, o senhor do engenho, os homens acreditavam que uma das formas de se livrar da sífilis era no caso, né, tendo relação sexual com uma menina virgem. Então, você tem noção de quantas adolescentes, quantas crianças foram estupradas por esses senhores? Eu falo estupro porque esse discurso da relação meta-racial, ele é complicado, ele é complexo, quando existe uma relação de poder e uma desigualdade. Quando eu tenho o Estado tutelando a escravidão, quando eu tenho a igreja tutelando a escravidão. Então fica difícil. Por exemplo, um discurso religioso, que era o embasamento da questão da escravidão no Brasil, e que foi colocado como uma forma de empecilho para que houvesse a libertação dos escravos aqui, é que os negros descendiam, tá? Eram descendentes, certo? Do povo muçulmano. Essa questão muçulmana é porque eu estou fazendo uma referência direta a Sam, né, que eles colocam lá, e lá do deserto, e por isso eles são descendentes de uma linhagem amaldiçoada.
Esse era o discurso, ou o discurso que o negro não tinha alma. Então, é dentro dessa estrutura, né, que também passa por uma mnemônese, uma memória, que essa questão da inferioridade, ela ganha espaço na nossa sociedade, como se o outro, a vida do outro não tivesse valor. Aí isso foi ontem, eu estou falando da mulher negra, mas dá uma olhada nesse vídeo agora. Esse vídeo, gente, ele mostra exatamente essa concepção da mulher. A ideia de globeleza, por muitos anos no carnaval, ela sempre esteve atrelada à nudez. Na realidade, quando eu falo nudez, é no sentido da objetificação desse corpo. Essa é a realidade. Essa é uma realidade que tem que ser discutida. A gente vai ter, eu acho que a partir de 2014 ou 2015, uma modificação. A globeleza ela aparece com mais roupa. Porque, obviamente, os movimentos sociais, até outra mentalidade, a gente tem que combater isso aí. Tem que haver o combate. E engraçado que essa percepção, o aluno tem que ter isso em mente, essa percepção de uma ideia voltada para a mulata, ela até hoje persegue os estrangeiros. Por isso que uma das rotas do turismo sexual no país é exatamente o Brasil. Por isso que a gente, quando fala de racismo, a gente não fala só de racismo. A gente pode implementar outros discursos atrelados a isso. Vamos ver outro vídeo agora. Pronto, gente, Anitta. Se a gente pegar aqui aquele vídeo da malandra de Anitta, a gente vai perceber uma coisa interessante. Aí você vai me dizer o que, Tereza? Primeiro, a apropriação cultural ali, mediante aquilo que de fato é interessante para ela. Porque, como ela está falando da comunidade, né, as comunidades pobres que existem lá na favela e como eles vivem, que não vivem daquele jeito, a realidade da favela necessariamente não é aquela, é importante a gente pontuar, ela se apropria, de certa forma, dessa questão cultural. Ela se apropria do dread, veja, mas observe o quanto essa exposição do corpo, ela está atrelada à própria ideia da mulher. Eu acho que o aluno precisa fazer essa relação, a mulher negra. E por que eu falo essa apropriação cultural de forma indevida? Porque quando ela precisa ser branca, está, por exemplo, com uma aluna dentro de uma boate, ela é branca do cabelo liso. Mas quando ela está dentro da favela, ela tem um dread. Então, não sei, se houvesse de fato aquilo que a gente chama desse processo de identidade, ela estaria com dread o tempo todo. Eu só estou fazendo uma referência, já que eu me sinto pertencente àquela cultura. É bem interessante a gente pontuar essas questões. Por que eu estou falando isso? Porque, infelizmente, o número de violência sexual contra a mulher negra é uma realidade. Mas vamos avançar. E quando a gente avança, aí eu tenho aqui um tema muito importante, todo mundo conhece, isso já é base, quando a gente pensa na construção do discurso autoritário, da necropolítica, qualquer discurso atrelado ao extermínio de minorias, essa é a palavra, estou usando a palavra apropriada aqui, a gente pensa na construção do inimigo. Esse inimigo necessariamente não precisa ser o negro. Ele pode ser o muçulmano, ele pode ser o judeu. Como foi a construção do inimigo na época da Segunda Guerra Mundial, que eu discuti aqui com vocês. Essa construção do inimigo ela é interessante. E aí essa construção do inimigo, ela parte de uma política do medo. Por que ela parte de uma política do medo? Porque no Brasil sempre houve uma demanda muito grande de ordem. Né? O Brasil sempre, dentro das suas políticas de segurança, estabeleceu uma demanda de ordem, uma demanda inclusive extremamente violenta. Essa demanda violenta, ela vai, como é que eu posso dizer a você? Ela tem consequências indeléveis até a sociedade atual. Se a gente pega, por exemplo, no Brasil colônia, e a gente eu já dei esse exemplo na sala de aula, eu vou passar aqui para vocês. A gente pega as revoltas populares, como a revolta dos malês, sempre existe aquela ideia de que aquele grupo que está ali reivindicando direitos são vagabundos. E que grupos eram esses? Eram os escravos, ex-escravos, população mais pobre. Então há um combate, um confronto direto daquilo que a gente chama de forças que representam o Estado, né, contra essas minorias.
Eu estou dizendo porque essa política do medo, ela sempre foi uma política real no país. Essa construção como é que eu posso dizer, do inimigo, sempre esteve pautado num discurso cientificista também. Século XIX, Lombroso vai falar desse inimigo, as características que ele dá, é uma característica do negro. É muito importante você ter isso em mente, né? Porque isso, de certa forma, possibilita o que a gente chama de necropolítica. Isso possibilita, por exemplo, o nosso afastamento em relação à vida do outro, como se brasileiro ele não fosse. Por isso que é importante problematizar a questão da democracia. Mas vamos avançar. Mais do que isso, a gente já falou de Lombroso, o discurso jurídico. Durante muito tempo, né, os operadores do direito no Brasil, eles construíram discursos, de certa forma, legitimando, acho que isso é importante, tá? Determinados encarceramentos e violência contra determinados grupos. Por que isso existe, Tereza? Porque eu tenho toda uma mentalidade anterior que se renova. Eu não posso dizer nunca que a questão do racismo, é importante que o aluno tenha isso em mente, essa questão do racismo ela está atrelada a uma dívida histórica. É também, mas é muito mais falta de políticas públicas ao longo desse processo. Tá? Por que eu digo isso? Porque quando a gente fala dessa questão do discurso jurídico, é porque ela está atrelada a todo um processo anterior. Eu digo isso como esse inimigo ele é visto, como essa população era vista. Eu vou trazer para vocês um vídeo agora muito importante. Dá uma olhada nessa pesquisadora, veja o que ela diz. Pois é, gente. Como é que pelo brilho do olhar de uma criança, de um adolescente, ele pega mais anos de cadeia? Como se ele não tem o direito de consumir? Quer dizer que não existe o direito do consumo? Veja, eu estou fazendo essa discussão aqui porque essa é a realidade. Então, se eu tenho um menino branco, né, um menino que foi pego nas mesmas circunstâncias, dentro da discussão jurídica no país, populações pobres, eu estou basicamente falando dessas populações pobres, eu tenho aí o discurso de que ele vai para um centro de ressocialização. Veja tudo bem que a lei mudou, mas eu estou dizendo que ao longo da história houve esse apartheid, houve essa diferença. E isso gerou consequências indeléveis. Por isso que a gente às vezes tem uma sensação, que é uma sensação errada, e a gente tem que lutar contra isso, de desesperança. Tem muita gente que não luta, não avança e não busca seus direitos por um único motivo. Aí você vai dizer, qual motivo, Tereza? A ideia que essas pessoas têm de que, na realidade, não vai mudar, vai ser sempre assim. Esse conformismo, essa apatia se dá porque os discursos não são quebrados, porque a lei não é efetivada e porque nós não lutamos por essas pessoas, identificando e pensando, que eu acho que é o mais importante, que a violação do direito delas é a minha violação, é uma violação contra o meu direito. Mas vamos avançar. E aí eu tenho encarceramento em massa, né? Nesse encarceramento em massa, é importante você perceber que a população majoritária que frequenta essas prisões, a gente está falando basicamente de jovens, afrodescendentes ou, né, que a gente chama negros e afrodescendentes, que ocupam a maior, como é que eu posso dizer, o espaço dessas cadeias. Agora eu queria só reforçar um sentido aqui, um sentido muito importante, que eu preciso que você entenda isso. Mas não é só uma questão de raça, é toda uma questão ou indicativos que apontam uma omissão do Estado. Porque geralmente eu tenho pessoas que não concluem o ensino segundo grau completo, a maioria. A maioria desses crimes ele está atrelado a tráfico de drogas. Quando não, a questão do crime contra o patrimônio, né, o roubo, isso é uma questão muito premente. São pessoas que, né, eu digo isso porque vêm de famílias muitas vezes desajustadas, pelo menos esse é o discurso que se diz, e a gente sabe que essa realidade ela existe. E aí, esse é o problema. Então, quando a gente vê esse vídeo, dá uma olhada nesse vídeo agora. Pois é, meus amores, essa é a realidade. A realidade é exatamente das cadeias brasileiras é essa. Vocês viram aí os números. Então, são números gritantes. E quando a gente pensa, né,
do período do neoliberalismo, da década de 90 para os dias atuais, uma explosão de cadeias. É o encarceramento em massa, como a gente fala. Essa ideia do encarceramento em massa é a realidade. Então, assim, isso tem consequências anteriores. Por isso que eu digo, é uma falta de política pública, mas ao mesmo tempo eu tenho um débito histórico, mas ao mesmo tempo eu tenho uma apatia social frente a essa situação. Eu acho que é isso que a gente tem que comentar e tem que discutir. O que não deveria ser, porque estamos falando de um Estado democrático de direito. Deveríamos falar, né, desse Estado democrático de direito. Então, como é que eu posso ter um Estado democrático de direito se existe tanta, como é que eu posso dizer, injustiça? Porque isso também é uma injustiça social. Mas vamos avançar. Quando a gente avança, aí a gente vai pensar nessa questão das prisões. Aí Angela Davis, ela vai ter um pensamento bem mais amplo quando ela pede, por exemplo, o fim do encarceramento. Eu vou fechar aqui para a gente ver o discurso dela. Em vez de pensar em formas de reformar o sistema penitenciário, precisamos pensar em formas de, a longo prazo, ter menos pessoas atrás das grades para, no futuro, termos um ambiente de prisões, sem prisões, no qual problemas sociais como analfabetismo e pobreza não signifiquem uma trajetória direta para a cadeia. Pois é isso. O pensamento dela está totalmente coerente. A gente tem uma mania de tentar resolver o problema depois que ele acontece. Por exemplo, alguns... vou pegar aqui, tá? Alguns... candidatos, hoje presidente da República, né, mas na época como deputado, né, o presidente Jair Bolsonaro. Uma das defesas dele é a castração química para as questões do estupro. Veja, se você olhar direitinho, a castração química ela só pode existir quando o ato do estupro existiu antes. Porque não é pela repressão necessariamente que eu vou resolver a questão. Ninguém quer criar um projeto de gênero, fazer uma discussão sobre a questão da desigualdade de poder que existe entre homens e mulheres na sociedade. Isso ninguém quer discutir. Agora, castrar quer. Eu estou falando que esse é um tipo de medida que não tem o menor sentido. Essa medida de ampliar as prisões, essa medida de construir mais presídios, ela é só uma medida paliativa. Na realidade, eu tenho que impedir que pessoas cada vez mais estejam nas prisões. Tranquilo? Vamos avançar? E aí a questão do trabalho. A questão do trabalho é uma questão bem premente e tem que ser discutida. Mas antes vamos dar uma olhada nesse vídeo aqui. Pronto, gente, esse é o retrato da questão da escravidão no país e como as relações de trabalho elas existiam. Primeira questão dessa relação de trabalho é a exploração. Havia um processo de exploração. Eu acho que isso tem que ser uma coisa muito clara. Por que eu estou dizendo isso? Porque pensar no racismo, por exemplo, é pensar em formas de trabalho que ainda hoje se perpetuam. Obviamente não é a mesma que eu tinha no passado, do ponto de vista legal, porque o trabalho escravo no Brasil ele é proibido. Mas essas formas de trabalho, elas ainda existem e elas ainda perduram. Então, como consequência direta desse trabalho desvalorizado, eu tenho isso. Tenho muito mais do que isso também, que eu acho que é importante. E a consequência maior disso, gente, é quando a gente pensa no preconceito contra o trabalho manual. Acho que esse preconceito contra o trabalho manual tem que ser discutido. Dá uma olhada nesse vídeo. Pois é. Gente, vê, o que eu tenho a primeira coisa que eu acho que é o impacto. Se eu estou diante de uma escola em que os alunos que estão dentro dessa escola com um discurso de se não der certo, como assim se não der certo? Quer dizer que o trabalho de faxineiro, o trabalho do pessoal que trabalha lá na McDonald's, as pessoas que trabalham jardineiro, essas profissões mais simples, elas não são valorizadas, elas não devem ser valorizadas, é isso? Eu acho que isso é uma questão que tem que ser discutida aqui e tem que ser pontuada. Por isso que quando a gente fala do racismo, a gente também fala dessa desvalorização do trabalho manual no Brasil. A gente fala possibilidades de trabalho escravo, que ainda é encontrado aqui, né? Trabalho análogo à escravidão.
esse é o discurso que a gente tem dentro do campo jurídico. Mas vamos avançar? Vamos ver essa relação que eu quero passar para vocês de patrão e empregada. Dá uma olhada nesse vídeo. Quando eu penso nesse vídeo, eu estou pensando num problema gravíssimo aí, que é essa metáfora de que, mas é como se fosse da casa, trabalha comigo não sei quantos anos, e que aqui é tudo uma família. Para vocês terem uma noção, as empregadas domésticas, elas só passaram a ter os mesmos direitos que nós trabalhadores temos a partir de 2015. Houve um deputado, só foi um voto, contra a PEC das empregadas domésticas. E o deputado, todo mundo sabe, foi, na época, Jair Bolsonaro. E uma das coisas que Jair Bolsonaro dizia, gente, era que esse tipo de trabalho, esse tipo de legislação, né, essa PEC, ela iria impedir que as empregadas conseguissem emprego, que as suas patroas iriam demiti-las. Veja, pensar dessa forma, primeiro é não valorizar o trabalho, não valorizar o trabalho da diarista ou da empregada doméstica. Eu estou dizendo isso porque quem precisa da empregada doméstica, da diarista, não deixa. Pode até economizar em outras coisas, viaja menos. Eu acredito que come até menos, faz uma feira menor. Eu acredito nisso. Eu acredito que vai cortar algumas coisas, mas o empregado doméstico ninguém corta. Porque não é todo mundo que se predispõe a trabalhar e limpar uma casa, porque é um trabalho muito cansativo. É um trabalho cansativo, é um trabalho extenuante. E veja, um fundo de garantia, eu estou trabalhando somente a ideia de fundo de garantia, porque houve outras garantias que eles conseguiram a partir de 2015. Mas aí eu estou discutindo com você que isso é Casa Grande Senzala. E aí o único deputado, né, como eu falei, é exatamente Bolsonaro. Bolsonaro foi o único que foi contra a PEC das empregadas domésticas. E eu te expliquei por quê. Então são essas questões de achar que não vai ter emprego. Como assim não vai ter emprego? Quer dizer que esse trabalho de empregada doméstica ela é tão dispensável assim? Quer dizer que ninguém, como é que eu posso dizer, na realidade todo mundo vai poder exercer esse trabalho e demitir as empregadas? Não vai. A gente sabe que tem muita madame por aí, muito pessoal da elite que não quer trabalhar dentro da própria casa, que tem outras questões e muitas vezes nem tem tempo para isso. Então assim, eu digo assim, porque a empresa consome muito tempo, trabalhos. Então necessariamente é importante que você perceba que há essa desvalorização e isso é uma realidade na sociedade. Mas vamos avançar. Quando a gente avança, aí a gente chega numa parte que é a parte das estatísticas. Lamentavelmente, a questão do trabalho para a mulher negra é uma questão preocupante, a gente tem que fazer esse debate aqui, porque isso também afeta a questão profissional no Brasil. Eu estou falando da questão profissional porque nem todos os negros brasileiros têm acesso a espaços de poder no que diz respeito à profissão. Isso é uma coisa que tem que ser pontuado. Lamentavelmente, uma boa parte desses meninos, eles precisam trabalhar. Eu digo que precisam porque o trabalho infantil é uma realidade na vida adolescente infantil dessas pessoas. Então, muito cedo eles deixam de estudar e passam a trabalhar. E o número, você vai ver que há uma desigualdade. Há uma profunda desigualdade entre aqueles que têm acesso a determinados empregos e outros não. Porque você vê muito pouco médico, né, dentro de um hospital negro, muito pouco médico negro. Você vê muito pouco juiz negro. Então há essa desigualdade. E essa questão do discurso da meritocracia, para um país como o nosso, não tem sentido. Porque não existe oportunidades iguais para todos, não existe. Como deveria, não. A gente sabe que nem. Eu acho que Guilherme é o principal exemplo. Guilherme tem que ir para dentro de um shopping para fazer um trabalho. Então vamos dar uma olhada nesses números aqui. E aí essa questão da mulher negra é uma questão que é um grande debate na vida dela. Angela Davis ela vai fazer esse recorte de mulher, raça e classe. Entender esse recorte ele é fundamental.
Vamos focar aqui na leitura do texto. É preciso compreender que classe informa raça, mas raça também informa classe, e gênero informa classe. Diz: raça é a maneira como a classe é vivida. Precisamos refletir bastante para perceber as intersecções entre raça, classe e gênero, de forma a perceber que entre essas categorias existem relações que são mútuas e outras que são cruzadas. Ninguém pode assumir a primazia de uma categoria sobre a outra. E isso é uma realidade. Há um entrelaçamento entre essas três categorias. Eu estou fazendo essa discussão aqui porque não venha dizer que uma mulher negra da minha idade, moradora dentro de uma comunidade, né, de uma comunidade popular, ela tem as mesmas oportunidades que Tereza tem, branca, infelizmente eu queria que tivesse, mas inclusive eu estou aqui com esse cidadão global para conscientizar, para você entender a importância que ela tenha, essas mesmas possibilidades e condições. Mas, lamentavelmente, ela não tem. Já existe um processo aqui, como diz Cruz e Souza, né, que é o emparedamento. A parede, esse muro, que Cruz e Souza já trabalha dentro da poesia dele, é exatamente esse preconceito. Mais do que isso, o processo da negritude e a branquitude no Brasil é uma realidade. A gente não pode fugir disso. E a questão da empregada doméstica, ela é muito latente. Quando eu não tenho a legislação, como todos os trabalhadores, quando Vargas institui a CLT, os empregados domésticos, eles ficam de fora. Como assim? E não é trabalho? Inclusive, a gente tem relatos de mulheres, né? Eu vi um relato de uma socialite, né? Que ela disse uma coisa engraçada. Ela disse que o trabalhador doméstico não é igual a um trabalhador, porque a casa dela não é uma casa que vai gerar lucro como uma empresa. Que essa casa, na realidade, tem despesas. Então, veja o pensamento. Não é justo que ela receba como todos os trabalhadores. Como não se é trabalho? É essa falta de valorização do trabalho dessa empregada doméstica, esse ranço do racismo, né, da realidade do colonialismo, da escravidão, e que vem dentro de um discurso racista da negação de direitos. E essa negação de direitos tem que ser combatida. Lembrando que esse discurso é como se fosse da família, é um discurso, como é que eu posso dizer? Ele encobre uma estrutura deficitária, que aí eu estou falando basicamente essa estrutura dessa relação entre aqueles que convivem dentro da casa. Por que eu digo deficitária? Porque se fosse como da família, haveria mais respeito. Muitas vezes haveria mais consideração, mais empatia. E a gente sabe que não existe empatia. Infelizmente, muitas veem aquilo apenas como uma mão de obra. Tem muitas pessoas que fazem desses empregados apenas uma mão de obra e que pode ser a qualquer momento descartada, e como se não tivesse valor essa mão de obra. Mas a gente vai avançar. Quando a gente avança, a gente vai pegar uma das grandes ativistas, né, aqui no Brasil, que é Djamila. E aí o que é que existe? A consequência de tudo isso. Porque esse discurso, que é um discurso focado nessa inferioridade, esse discurso em que faz com que eu exclua, né, as questões das mulheres na sociedade, estou falando basicamente das mulheres negras. Por isso que a luta de Angela Davis é exatamente a luta para que o feminismo, né, o movimento feminista, na realidade, ele fizesse recortes. Fazer recortes é importante. Então, dentro dessa perspectiva focada na questão de classe, gênero, raça, essa perspectiva de pensar nesse passado, esse passado escravocrata, o legado desse passado ainda hoje, nós temos consequências indeléveis. E aí eu queria que vocês prestassem bastante atenção nesse filme, porque eu acho que esse vídeo, esse clipe, ele mostra muito aquilo que que é o próprio racismo no Brasil do ponto de vista simbólico. Vamos dar uma olhada no vídeo?
Olha, quando eu tenho, gente, uma família, e essa família, veja, entenda, ela vai entrar dentro daquele espaço, em que são espaços em que eu só penso que os negros trabalham, né, como garçom, limpando, lavando. A partir do momento que eu tenho esse tipo de espaço, como uma ideia de que o negro só tem aquele local social, isso gera aquilo que a gente chama de não somente violência simbólica, mas quando eu falo violência simbólica, é no sentido de eu não pensar para além. Veja que é tudo dentro da esfera do pensamento. Eu queria pontuar isso aqui. Quando Emicida ele faz esse tipo de discurso, ele mostra que, por antecipação, por uma questão atrelada à antecipação, nós já temos esse rechaçamento, a gente já acredita que esse inimigo é o negro. A gente acredita que essa família é uma família que não pode sentar naquele restaurante. Eu acho interessante a forma como vem a menina, né? A menina negra. Infelizmente, na nossa sociedade brasileira, lamentavelmente, muitas meninas são violentadas porque esse tipo de pensamento é um pensamento corriqueiro. Então acho que a gente precisa acordar, né? A questão do racismo é uma questão que precisa ser discutida.